Muito bem, pessoal. Vamos aí então para a gravação de mais uma aula, sexta aula. O tema é classificação do solo. Vamos então iniciar aqui o compartilhamento da tela. É uma parte importante, né, da mecânica dos solos para que nós possamos conhecer melhor, né, os diversos tipos de solos existentes. Vamos começar então aqui o nosso esse tema aí da aula de hoje. Nós sabemos que existem uma diversidade muito grande, né, de solos, e, como eu já disse aí no início, é importante conhecer essas diferenças, porque vai influenciar também no comportamento, nas obras de engenharia, né, quando a gente recebe esses esforços das obras de engenharia. Então, a classificação é importante porque a classificação é uma maneira, né, de nós agruparmos conjuntos distintos, né? Nós vamos, então, selecionar aqueles que têm um comportamento parecido, né, características parecidas em grupos. Nós fazemos isso, na classificação nós fazemos isso para vários, né, várias áreas, né, da ciência. Então, é importante para a gente poder conhecer melhor o objeto de estudo. Como que nós classificamos, gente? Pelos parâmetros físicos, né? Através dos parâmetros físicos, então, nós realizamos a nós realizamos a classificação, principalmente granulometria e consistência do solo. Na mecânica dos solos, nós usamos principalmente esses dois parâmetros físicos para poder classificar. Bom, e na engenharia, nós temos uma classificação baseada no potencial do solo de ser base para pavimento, né, ou base para fundações, até mesmo quando ele é utilizado como material de construção em geral, né, por exemplo, como aterros. Tá? Nós temos várias classificações, são diversas. Né? Qual que nós vamos adotar? Vai depender da finalidade da obra. Por exemplo, se for uma rodovia, um aterro, uma fundação, né, uma barragem de terra, então cada um tem uma classificação mais indicada. Essa classificação que nós estamos vendo aí do mapa do Brasil, por exemplo, é a classificação da pedologia, lá da ciência do solo. Lá, eu já até falei para vocês, né, eles usam 13 classes para classificar o solo. Né? São 13, muitas. Então, sei lá, tem argissolo, latossolo, né, espodossolo, várias classes de solo, são 13 no total. Nós aqui adotamos duas classificações principais, vou explicar já já delas, fora as outras classificações mais básicas, como a classificação visual. Né? Então, alguns tipos aí de classificações usadas aí na mecânica dos solos, por exemplo, tem a classificação genética, que nós já falamos já aí nas aulas anteriores. Nós temos dois tipos de solo, então, solos residuais e sedimentares, aí na engenharia, né? E tem as subdivisões, por exemplo, o residual jovem, o residual maduro, sedimentar eólico, sedimentar aluvial. Temos a classificação granulométrica, que nós vimos agora na última aula, né, na aula 5. Temos a classificação pela estrutura do solo, né, solo com estrutura agregada, né, solo com estrutura dispersa. Mas no meio geotécnico, né, nas áreas aí, principalmente de projetos de mecânica do solo, existem duas aí que nós vamos ver com mais detalhe, que é a do Sistema Unificado de Classificação do Solo, que nós abreviamos como SUCS, né? E da ASHTO, que seria similar ao Departamento, né, de Estradas de Rodagens do Brasil, né? DNR. Então, lá tem a ASHTO, lá nos Estados Unidos. Nós vamos ver daqui a pouco, então, essas duas classificações aí.
Antes, nós vamos falar das classificações básicas, como a classificação táctil-visual. É o primeiro contato que você tem com o solo de estudo. Você vai pegar, vai verificar a coloração, por exemplo, né? Primeira observação que nós fazemos, né, é a coloração. Vocês vão observar a textura por meio do tato, né, a força que os agregados estão presos. Isso tudo vai já nos dar algumas características do solo. Por exemplo, se você pegar o solo com a mão e ele esfarelar, como está mostrando aqui a primeira imagem, é muito provável que ele tenha muita areia, né? Não tem agregação nenhuma. Se ele tiver agregados, mas que são facilmente desmanchados, pode ser que tenha alguma quantidade de argila ali, de silt, pela, né, formação já do agregado, mas prevalece, então, provavelmente areia, quando está seco, né, nesse caso aqui. Se ele for muito firme, aí já é indicativo que tenha muita argila e, principalmente, se você não conseguir nem com o dedo desmanchar o torrão seco. Precisa de um martelo para poder desmanchar. Aí até é indicativo que tem argila 2:1. Né? Bom, teste visual, aí tem várias maneiras, né? Por exemplo, você misturar solo com água pelo tato. Se você sentir um aspecto bem áspero, né, no tato, provavelmente então tem areia. Se estiver deslizando bastante, né, ficou menos áspero, assim, mais sedoso, é a presença de silt, uma grande quantidade de silt. E se for formar uma pasta, né, assim, bem pegajosa, é característica da argila. Questão de sujar as mãos. O solo, com a mão ainda com o solo em pasta, ainda, né, bem molhado, você pega, esfrega na mão assim e deixa debaixo da água. Se limpar bastante, tinha quase nada de argila ali, provavelmente muita areia, né? Se você tiver, eu estou na dúvida naquele teste anterior, se tem muita areia, se tem silt. Se lavou tudo, é praticamente só areia. Se você vê uma pequena sujeira, mas que você limpa com uma fricção na mão, aí era silt que tinha ali, né? Tinha mais silt. Agora, se você mesmo esfregando sem sabão, ainda continua suja a mão, é a argila que ela é muito pegajosa, tá, gente? Tem o teste de desagregação, nós já falamos já nas aulas anteriores também, você pode verificar a desagregação do torrão no meio da água, né? Se for rápido, era solo siltoso ali, né? E tinha, né, o torrão. Lembrando que solo arenoso não forma torrão. Agora, se o torrão permanece ali dentro da água ali por muito tempo, é argila. Tem a teste de resistência, né? Você pressiona nos dedos, quanto mais argila, mais resistente, né, a, a pressão. E o teste de dispersão de água, você agita e deixa decantar. A areia decanta mais rápido, o silt é um decantamento médio, né? As partículas demoram ali 1 hora, talvez, para decantar, e a argila pode levar até 4, 5, 6 horas para você verificar a queda dela no meio da água. Mas vamos nos concentrar aqui nas classificações que nós usamos mais no meio geotécnico, né? Que é a classificação da SUPS e da ASHTO. No caso aí do Sistema Unificado, né, de Classificação de Solos, né, proposto aí pelo Arthur Casagrande, nós temos aí uma indicação maior que a gente usa hoje em dia para barragens, fundações, entre outras atividades. Tá? Ela adota a curva granulométrica e a consistência do solo, né, os limites de consistência do solo, como eu já adiantei lá no início, né, são os 2 parâmetros físicos mais usados para a nossa área e, né, para a classificação da nossa área. A classificação dos solos grossos, basicamente, é feita pela granulometria
E os solos finos você precisa também, não só da curva granulométrica, mas também das características de consistência, né, principalmente de plasticidade. Nós temos 4 grandes grupos, viu, gente, na classificação da SUCS. Né? Quais são esses grupos aí? Tem o grupo 1, que são os solos grossos, né? Você tem aí, então, os solos grossos no grupo 1. Tem o grupo 2, que é os solos finos. O grupo 3, solos orgânicos. E o grupo 4, para solos turfosos, né? Solos com turfa. Aí tem uma representação, né, de cada grupo aí, tem os chamados prefixos, né, que é o tipo do grupo, que nós chamamos, então, aí, no caso, né, do tipo do solo 1, prefixo aí para o pedregulho é G, tá? E para areia, S. Então, se o solo é pedregulhoso, você vai usar a letra G. Vem do inglês isso aí, viu, gente? E areia, letra S. S de 100 e G de gravel. E nos solos finos você tem, então, silt, que é M, tá? Dizem que esse M é de médium, né? Porque o silt em inglês é silt mesmo, sem um E no final. E tem também o L de limon, né? Então, ele adotou aí, o Casagrande adotou o M. E a argila C de clay, né? A argila em inglês. Então, se o solo é fino, você vai usar M ou C. Solos orgânicos, você vai usar a letra O. E para solos turfosos, o PT de pit, né? De turfo, em inglês. Ok? Nós fazemos a classificação por meio da peneira de 75 milímetros de abertura, né? Material que passa pela peneira 75 milímetros. E nós, então, anotamos a quantidade retida nessa peneira. Muito bem, pessoal. Vou apagar aqui. Ficou lá, né? Caso dos solos pedregulhosos. Né? No caso, vamos falar primeiro dos solos grossos aí, né? Os solos pedregulhosos e depois os arenosos. Os pedregulhos, né, quando você classifica como G, né, a letra G lá, é quando você tem, então, mais 50% da fração grossa retida na peneira 4. Quando você tem, então, solos arenosos, né, as areias, então é quando você tem menos de 50% retido nessa peneira número 4. Ela tem abertura de 4,75 milímetros, né, essa peneira aí. Nós dividimos o grupo de solos grossos em 4 subgrupos, tá? Então, eles aqui, ó, o primeiro grupo é o limpo de finos e bem graduados. Nós usamos, então, o sufixo W. Então, se for o solo arenoso, você vai usar SW. Se for pedregulhoso, GW. Ok? É só botar o W aí no final aí da sigla aí do solo. Vamos dar um exemplo aqui. Se você observou que solos grossos lá, né, foi classificado então como solo grosso, né, tem mais de 50% de pedregulho e areia. Se desse material aí fica menos de 50% retido na peneira de 4,75 metros, então a gente sabe que é S. Se você viu na curva granulométrica que o material é bem graduado, você vai botar o W, SW. Tá? No caso dos solos arenosos. Quando ele é limpo de finos, mas é mal graduado, você vai usar a letra P. Né? O W aí é para well, né? De bem graduado. P diz que é para poor, né? De pobre.
pobremente graduado. Então, SP ou GP. Se você tem uma quantidade grande de finos, assim, grande que eu digo assim, apreciável, né? Uma quantidade aí em torno de 12, 15%, você vai botar, então, M, se os, os finos presentes são siltosos, né? São não plásticos, e se os finos presentes forem plásticos, né? Argiloso, né? O material, você vai botar o C. Então, vai ficar GC ou SC, no caso, no número 4 aqui, né? Classificação número 4, você tem solo, uma quantidade apreciável de argila presente ali. Se os finos ficam entre 5% e 12%, aí você pode ter uma nomenclatura dupla aí, como nós estamos mostrando aí embaixo, né? GW, GM, então depende da quantidade dos finos presentes. Aí eu apresento alguns exemplos, né, vou falar só do primeiro, como você pode interpretar. Por exemplo, o SW e GW são materiais que têm altos valores de densidade, né, peso específico, total, tem baixa porosidade, baixa resistência, desculpa, muita resistência, né? São solos muito resistentes e menos deformáveis, tá? E aqui eu falo outros exemplos, depois é só dar uma lida. Vamos adiantar que é uma tabela também, para vocês entenderem também um pouco mais de cada uma das classificações. E vamos então agora falar dos solos finos. Se mais de 50% passar da peneira 200, o solo ele é classificado como solo fino. Se mais de 50% fica retido, como eu já falei, né, na peneira 200, eles são solos grossos. Nós classificamos os solos finos, mas é pela sua plasticidade, né? Então, você usa o LP e o LL, né, limite de plasticidade e limite de liquidez, nós já falamos na última aula, e jogamos eles, né, plotamos eles na carta de plasticidade de Casagrande, ou carta de Casagrande, né? Essa carta agrupa, então, solos finos e diversos subgrupos. Eu vou mostrar aqui logo, nós já mostramos na última aula também. Está ela aqui, ó. E aí você tem 3 linhas nessa carta aqui, ó. Vamos plotar o que nessa carta? No eixo X, os valores do LL, limite de liquidez. E no eixo Y, o valor do IP, né, que é o índice de plasticidade, que é o cálculo usando LL menos LP, já abordado também na última aula. Temos essa linha U, essa linha A e essa linha que passa no valor igual a 50% do LL, né? Valor igual a 50% do LL. Como que é a classificação, então, pessoal? Se o seu material se encontrar nessa região aqui, ó, acima de 50% do LL e abaixo da linha A, né, traçada aí no gráfico, o material, então, é um MH ou OH. O que significa MH ou OH? M é de silt, né? Então, solo siltoso. H de alta compressibilidade. Tá? O O, né, seria o O de orgânico, com alta compressibilidade. Então, ele pode ser classificado aí como um dos dois. Você vai verificar outros itens para definir se é MH ou OH. Se ele estiver dentro desse triângulozinho aqui, ó, vocês estão observando aqui, né? Pode ser ML ou OL. O que é ML ou OL? Silt de baixa compressibilidade, abaixo de 50 todos são L, né? Baixa compressibilidade, ou OL de orgânico de baixa compressibilidade. Olha só que coisa interessante. Acima da linha A, né, e acima dessa linhazinha aqui, né, com IP igual a 7, todos eles são argilosos. Todos, né? Todos os solos aqui seriam classificados como argilosos. Então, gente, é só pegar o valor do LL, o valor do IP calculado e jogar no gráfico aí para cruzar, né, o valor para ver onde é que vai dar. Vou dar um exemplo aqui. Se você tiver um solo com 40 de LL, então vamos ver aqui 40,
e 20, e 20 de IP, vamos lá, 20 de IP, índice de similaridade, ele é classificado como uma argila de baixa compressibilidade. É assim que a gente faz a classificação. Tá? Finalizamos aí, então, a classificação pela SUX. Vamos ver a classificação da ASHTO. Né? Nós temos mais grupos aí, são 8 grupos, ó, vai de A1 a A8. Tá? E uma coisa interessante da ASHTO é que ela, vamos ver aqui mais para frente, até não adiantar, ela não separa aí os solos tufosos, né? Ela inclui a tufa dentro do solo A8. Vamos ver já já sobre isso aí. Solos de A1 a A3 são solos grossos. Né? Então, A1, solos bem graduados, né? Solos grossos bem graduados. A3, a gente pula isso aí porque você tem bem graduado e mal graduado. Né? Então, para ficar na ordem, o A1 bem graduado, o A3 mal graduado. Tá? Então, areias mal graduadas com muito poucos finos. O A2 já é um solo que você vai ter uma quantidade maior de finos. Vamos ver aqui a tabela já já, para vocês entenderem melhor. Tem um gráfico aqui que vai mostrar melhor. Olha aí. Então, olha só. Se você tem 35% ou menos passando a peneira 200, ou, né, você tem 65% retido, já é uma diferença já da SUX, que lá era 50% retido, já era solos grossos, já, né? Aqui tem que ser 65% retido. Então, se 65% fica retido e 35% ou menos passa, é solo grosso. Se menos dependendo do que passa na peneira 40, vai ser A1 ou A3. Por isso que a gente botou o A3 lá junto, lá, né? O A1 lá primeiro. Né? Agora, se menos de 35% passa, ou seja, tem de 25% a 35% de solos finos. Aí, então, ele pode ser A2, né? Mais siltoso ou mais argiloso, vai depender do valor do IP. Então, gente, menos de 25% passa e menos de, né, passa na peneira 200 e menos de 50% passa na peneira 40, aí ele vai ser A1. Né? Aí vai variar de A1A a 1B, depois vocês dêem uma lida aí. Se mais de 50% passa na peneira 40, ele vai ser A3. Agora, de 25% a 35% passa na peneira 200, pode ser silt, um IP baixo, né? Ou seja, menor que 10, ou pode ser argila, com IP maior que 11. Aí, dependendo do valor do LL, você vai ter se ele vai ser A2,4, A2,5, no caso do silt, ou A2,6, ou A2,7, dependendo da argila. Tá? Não precisem ficar muito preocupados, né, em decorar, isso é mais para entendimento. Vocês têm que só saber que a classificação da HTO, assim como na SUX, usa a granulometria, que vocês estão vendo aí no caso das peneiras, e a consistência, né, no caso dos valores do IP e do LL, para classificar o solos. Vocês só têm que entender um pouco essas tabelas aí. Não precisa ficar muito preocupados em decorar. Então, dos solos de A4 a A8 são já solos finos, né? São solos, então, considerados finos, materiais siltosos ou argilosos. Nós fazemos a diferenciação em função dos limites de Atterberg, né? O LL e o LP. No caso, a classificação do solo A8, como já disse, são solos orgânicos, né? Incluindo a tufa.
Lembrando o que é turfa, né, gente? Turfa é um material, é, é uma matéria orgânica não ativa, né? São florestas soterradas, né? Que não foram submetidas a elevada pressão para se transformar em petróleo, né? Então não tem muito valor, né? Então é um material que foi soterrado, as florestas antigas, né, de bilhões de anos, e viraram então um material orgânico sem atividade, um material bem escuro. No caso então dos solos finos, nós vamos classificar então se o solo ficar 35% ou mais passando na peneira 200, então a diferença, né, para sucos, lá era 50%, aqui então você tem que ter 35%. Ele vai ser classificado como silt A4 ou A5 se o IP for menor que 10. Se o LL é menor que 40, é A4. Se o LL é maior que 41, é A5. E no caso da argila, se o IP for maior que 11, ele é argila. E aí então pode ser A6 ou A7, dependendo do valor do LL, se é menor que 40 ou maior que 41. Vocês dêem uma lida aí para poder entender um pouquinho melhor. Vamos falar aqui uma outra classificação, a gente fala mais dela lá no final da disciplina, quando a gente fala de fundações, né, e também fala sobre estudo de prospecção do solo, né, estudo de exploração do subsolo. Tem essa classificação do SPT, né, do Standard Penetration Test, que é um teste de impacto que nós fazemos no solo, uma cravação de uma haste. Eu acho que não vai ter aqui, não tem aqui a figura, né, mas nós vamos ver mais adiante. Só mostrei como curiosidade para dizer que tem mais classificações e, inclusive, essa aí é a classificação mais usada no Brasil para fazer fundações no solo, né? Principalmente para definir qual tipo de fundação profunda, qual a profundidade que vai se instalar, a estaca, se for usar a estaca, né? Fundação profunda. Essa é a mais usada, então, o pessoal indica mais essa classificação aí. Esse teste você faz o impacto da haste, né? Vai penetrando vários metros, né? Vai chegar até 10, 12 metros, às vezes até chegar na rocha. E você vai avaliando, então, a resistência à penetração que o solo tem àquela haste. Então, você vai ver quantos impactos deu a cada 15, né, medidas de 30 centímetros, né? Você faz intervalo de 15 centímetros, tira uma média para verificar, então, qual que é a resistência daquele metro de solo. Você tira a primeira parte ali para fazer, inclusive, retirada de amostras, né, para levar para fazer ensaio no laboratório, verificar a granulometria, a consistência daquele solo, esses ensaios todos que nós já falamos, índices físicos também. Então, no primeiro metro, você tira então os 55 centímetros do solo para fazer essas análises e analisa os 45 centímetros restantes daquele primeiro metro. E você vai fazendo isso metro a metro, até chegar numa camada de parada, né, que nós falamos, já você já pode parar o ensaio. Isso tudo vai ser detalhado lá no capítulo de exploração do subsolo, lá no final da disciplina. Então, você vai verificar aí os valores, né, de impacto, né, do SPT. Esse é o número SPT. Para o solo arenoso ou silt arenoso, você tem esses valores aqui com essa designação para qual que vai ser a classificação da resistência do solo. E para um solo argiloso ou silt argiloso, tem essa outra classificação com outros valores. Por exemplo, se você obteve para o solo uma camada de solo arenoso um valor igual a 15 de SPT, você então tem o solo classificado como medianamente compacto. Tá? Se esse 15 foi para um solo argiloso, ele já é classificado como material rígido.
Inclusive, o valor de 15 aí, o pessoal já diz que já é suficiente para resistir à carga, né? No caso, o solo argiloso. O solo arenoso já seria aí superior a 20, né? Para resistir a determinados tipos de carga, né? Uma carga mais pesada. Então, o solo teria que ter esses valores aí mínimos para poder resistir à carga aplicada ao solo, tá? Então, você vai verificar qual a camada lá no interior do solo que vai ter essa resistência, né? Cada projeto tem um valor apropriado, tá? Então, nós vamos ver isso aí mais adiante na disciplina. E para fechar, temos também a classificação MCT, que ela é muito usada aí para solos tropicais, é apropriada, foi feita para solos tropicais, né? Porque a SUCS ela não é muito satisfatória, né? Embora seja usada, né? Ela não é muito satisfatória para os solos, por exemplo, brasileiros, né? Então, aí foram elaborados aí métodos como o MCT para solos tropicais. O pessoal usa muito isso aí para estradas, né? Se eu não me engano, o DNR ele usa muito esse ensaio mini CBR que é usado aí no MCT. Só que como ele é muito específico, olha só como é que é feita a classificação, gente. Nós precisamos saber o índice E', o coeficiente C', né? Como que são obtidos esses índices aí? O E' você usa pela inclinação do ramo seco da curva de compactação para uma energia correspondente a 12 golpes. Então, é muito específico, né? Olha aqui, ó, o selinho como é que é obtido, né? Nessa curva aqui, de afundamento e número de golpes do ensaio. O MCT é um ensaio, então, muito específico. Eu deixei só como curiosidade para vocês fazerem a leitura. Não vou cobrar isso de vocês. E temos outras classificações, né? É a classificação pedológica, como já falei, lá da agronomia. Tem a classificação de movimentação de sedimentos, a classificação TRB. Então, são várias classificações aí na área de solos, e vocês vão usar, obviamente, aquela que mais se adequar ao estudo que estão fazendo, tá? Por hoje é isso. Depois a gente vai abordar, então, o próximo capítulo, né, que é de permeabilidade e capilaridade do solo. Viu, pessoal? Um abraço aí para todos.